παρθένε δεσποινα, αχράντε Θεοτόκε. Leitura do Santo Evangelho segundo São Mateus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é, de fato, a menor de todas as sementes, mas crescendo, torna-se maior do que todas as hortaliças e faz-se árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem ninho em seus ramos. Propôs-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Tudo isso disse Jesus às multidões em parábolas, e nada lhes falava sem parábola, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Despedida a multidão, entrou Jesus em casa, e aproximaram-se os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio no campo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus continua falando em parábolas. E isto, diz a Bíblia, para que se cumpriese o que falou o profeta no Velho Testamento. Abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Sim, Jesus fala em parábolas. Primeiro, porque fala com coisas simples, coisas que qualquer ser humano, o mais culto e o menos preparado intelectualmente, poderia compreender. Em uma dessas parábolas que hoje lemos, nos fala que o reino de Deus se compara a um grão de mostarda, uma semente. Aquele que conhece sabe que é a mais pequena de todas. Mas, quando produz fruto, esse fruto é em abundância. Esse fruto é muito maior do que as pessoas se imaginam. Por isso, imaginem-se vocês, quando o domingo recebem o corpo e sangue de Jesus. É uma pequena partícula do corpo de Jesus, com uma gotinha de vinho misturado com água, que entra em tu corpo. E algo tão pequeno como um grão de mostarda pode santificar todo tu corpo. Pode santificar todo tu corpo e, por meio de isso, tuas atitudes. E ainda mais, em la outra parábola compara ao fermento que coloca na massa quando nós preparamos o pão. Quilos de farinha e um pouquinho assim de fermento. Mas quando esse fermento é bom, a massa levanta, a massa se fortifica, o pão sai delicioso. É assim que nós estamos chamados a ser no mundo, o fermento do mundo. Quando nós colocamos a Jesus nas pessoas, quando colocamos nosso amor, nossa humildade, nossa mansidão em meio dessas pessoas que tanto precisam de nós. Nós estamos chamados a ser esse fermento do mundo nessa massa que precisa muito de boa qualidade. Vocês são essa boa qualidade. Imaginem este mundo sem vocês. Que seria? Seria, como disse também em outro texto, uma comida sem sal não tem gosto. Vocês são a sal do mundo. Então, amadíssimos irmãos, Deus queira que essa semente de mostarda, esse fermento que Deus colocou em nós no dia de nosso batismo, seja essa luz, essa sal do mundo que coloca o tempero à verdadeira vida. Vida sem vocês, sem a luz de Cristo, sem o amor de Jesus, não tem sentido. O sentido da nossa vida nos dá justamente esse foco que temos em nossa vida.
Esse foco é nossa salvação, é agradar a Deus. E se agrada a Deus de um jeito, amando-nos uns aos outros, respeitando-nos uns aos outros, sendo solidários, fazendo o bem, porque fazer o bem nos faz bem. Que Deus os abençoe e que sejamos essa semente de mostarda, que sejamos esse fermento na vida de nossos irmãos e do mundo. Amém. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Η παρθένε δεσποινα αχράντεθε